E tem o esporte aqui da nossa cidade também. A Ponte Preta entra em campo nesta noite. Tem a previsão do tempo, porque nós tivemos uma mudança, né? Hoje já amanheceu chuvoso, então já tem muitas informações. Mas olha só, cientistas, pesquisadores, estudiosos têm alertado todo o mundo sobre as mudanças climáticas e o quanto elas são prejudiciais, como escassez de água potável, aumento das inundações, do nível do mar e insegurança alimentar. Aqui em Campinas se discute a criação de um plano de ação climática. A repórter Luana Galiza tem as informações, então seja bem-vinda e boa tarde, Lu. Oi para todo mundo que nos acompanha agora no Câmara Notícia. E para quem mora aqui em Campinas, sabe que aqui chega a fazer 4 estações por dia. Você sai cedo de casa, umas 7 horas da manhã, todo agasalhado. Quando chega a dar umas 11h30, meio-dia, já tá aquele calorão de rachar. Por volta das 4h30, 5 horas, cai um dilúvio na cidade. Mas você aí de casa sabia que pode estar ajudando a controlar essa parte externa da natureza, pode estar ajudando a Secretaria do Verde aqui da cidade de Campinas a ter medidas que vão ajudar a melhorar a ação climática. E para poder explicar isso melhor para a gente veio até a Prefeitura para conversar com a Ângela Guiral, que é bióloga da Secretaria do Verde. Tudo bem, Ângela? Explica para a gente o que é essa consulta de ação climática que vai ajudar aqui o pessoal de Campinas. Oi, Luana. Bom, a Prefeitura de Campinas, ela está elaborando o Plano Local de Ação Climática. Esse plano, ele justamente vem para que a gente possa, junto com a comunidade, pensar em ações que pode contribuir para que a gente consiga aí pensar numa cidade que esteja tanto adaptada para essas mudanças que a gente vem sentindo, como você mesmo disse, diariamente na nossa pele ali. Então, que a gente possa pensar em ações que contribuam para a gente sentir um conforto térmico melhor, para que a gente possa ter uma drenagem diferenciada e que a gente não tenha os casos, por exemplo, de inundação, quando a gente tem chuvas muito intensas, mas também que a gente possa pensar em outras ações que são, por exemplo, para a gente mitigar os efeitos dos gases de efeito estufa, que são justamente aqueles gases que contribuem para o aquecimento global. Ângela, quando a gente ouve falar sobre ação climática, gases de efeito estufa, parece coisa de cientista, né? Só quem pode mexer com isso são os meteorologistas, os cientistas, mas não, a população de Campinas também vai estar ajudando. Exatamente. Então, quando a gente fala em aquecimento global e nesses gases de efeito estufa, praticamente todas as ações que a gente faz no nosso dia a dia, o uso de um transporte, a escolha por exemplo, por gasolina e por etanol. Então, são ações e atividades que acontecem no nosso cotidiano e que contribuem para a emissão desses gases. Se a gente consegue diminuir, controlar um pouco mais essas emissões, com algumas escolhas, por exemplo, que a gente possa fazer no nosso dia a dia, então, o tipo de abastecimento, se eu posso andar um curto trajeto a pé, por exemplo, de transporte público, se é possível o uso de energia solar na sua casa. Então, são ações que a gente pode ajudar aí na emissão. Mas também tem outras ações que a gente pode absorver um pouco desses gases, que é, por exemplo, o plantio de mudas, plantio de árvores, que também contribui aí para essa absorção. Ângela, Campinas é enorme. Às vezes ali pela região do Campo Grande, do distrito do Campo Grande está chovendo e aqui pelo centro não está chovendo, Vai muito ali pela ação climática da região. Então, todas essas pessoas podem participar. Como que elas podem estar fazendo isso? Então, dentro desse estudo que a gente está fazendo, desse plano, que é o Plano Local de Ação Climática, que deve ficar pronto no primeiro semestre desse ano, a gente quer muito ouvir o que a população tem a dizer sobre isso. Então, como ela está sentindo as sensações dessas diferenças climáticas, como que ela sofre mais com muito calor, ela sofre mais com as chuvas, para que a gente possa entender quais são as ações prioritárias. E para isso, todo mundo pode contribuir por meio de um formulário que está disponível na página principal da Prefeitura. Então é um questionário super simples, perguntas rápidas, mas que a gente vai conseguir aí entender um pouco de como a nossa população entende e sente as ações climáticas, as mudanças aí do nosso clima. É rapidinho, 5 minutos. Nem 5 minutos, é bem rápido mesmo, Luana. Então é muito importante participar. E uma curiosidade, por qual motivo foi criado esse plano?
Então o plano ele vem como uma consequência e na verdade uma necessidade que Campinas tem de trabalhar essas questões, né? Entender como a gente pode estar para os próximos anos preparados para enfrentar essas mudanças que vão se intensificar. E a gente tem aí uma série de compromissos que já foram feitos na última década, compromissos inclusive internacionais, em que a gente trabalha em um cenário de zerar as nossas emissões de gases de efeito estufa até 2050, então a gente tem compromissos com a Organização Nacional, com a ONU, né? Então para que a gente possa aí trabalhar num cenário, num compromisso de zerar essas emissões e também deixar a nossa cidade preparada. Então a gente está aí junto com cidades do mundo inteiro trabalhando aí de uma forma organizada e unida, pensando nessas ações. Essa consulta de ação climática está prevista para acontecer até mais ou menos em que mês? O questionário está disponível até dia 29 de fevereiro, então é só acessar a página principal da Prefeitura, que está lá o link muito fácil para todo mundo colaborar. Então nos ajude preenchendo e divulgando. Além de toda essa consulta, vocês vão dar serviço de workshop, para a população de serviço, para poder estar entendendo melhor o que está acontecendo? A gente prevê dentro desse plano mesmo que uma das ações seja justamente a educação climática. Então atuar junto com as escolas, com as intersetoriais, com os CRAS, então organizações da própria administração para que a gente possa trabalhar e divulgar e tratar da questão climática com toda a população. Depois de todo esse plano, que eu acredito que vai até o primeiro semestre deste ano, quais serão os próximos passos? E aí então vai ser a gente colocar em ação muitas dessas atividades, esses programas que vão estar previstos no plano. Muita coisa Campinas já vem sendo feita, né? Então a gente tem aí até como exemplo a própria usina verde, as ciclovias, então são ações e projetos que a Prefeitura já desenvolve, então a gente tem que intensificá-las, mas também vão vir aí muitas outras atividades que Campinas vai se comprometer até 2050, para que a gente possa de fato aí melhorar toda essa questão da gestão climática da nossa cidade. E o mais legal é que com a participação do público aqui da sociedade civil fica mais fácil para poder ver qual ação tomar, dependendo de qual região, em qual distrito. Exatamente, por isso que é importante que a gente consiga ter respostas e contribuição das pessoas de toda a região, para que a gente entenda se há diferenças, né, dependendo do bairro em que essas pessoas moram, que tipo de efeito das ações climáticas ela sente mais. Então pode ser áreas em que há um deslizamento de terra, pode ser áreas em que a inundação é mais preocupante. Em outros pontos não, a gente tem ali questões, por exemplo, de um calor muito mais intenso, então para a gente poder direcionar aí o nosso plano. Ângela, muito obrigada aqui por explicar para todo mundo aí de casa o que é esse plano, esclarecer, para todo mundo saber que isso é uma atitude simples, que vai fazer uma grande diferença. É isso aí, muito obrigada, viu, Luana? Muito obrigada. É isso aí, faça parte dessa força-tarefa. O endereço aqui para você fazer a consulta de ação climática está aqui embaixo. E Gabriel, você com certeza vai fazer parte aí dessa força-tarefa respondendo também, não é? Garoto do tempo. Sem sombra de dúvidas, Luana Galiza, nossa repórter, farei parte. Ação importantíssima aqui do nosso município. Quero agradecer também a disponibilidade do tempo da Ângela Guirão, ela que é assessora técnica, por todas essas informações desta ação importante. Todos os municípios precisam ficar atentos, se mexer, entender o que está acontecendo para evitar danos maiores. Então depois a gente acessa lá o site do Poder Executivo para a gente poder preencher o questionário e ajudar então e contribuir, fazer a nossa parte como sociedade. Bom, 12:00 mais 12 minutos, a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas e a rede pública aqui da cidade disponibiliza métodos contraceptivos com indicação para cada perfil de usuário, considerando tanto a faixa etária quanto o perfil social e as condições de saúde. Pensando na complexidade de cada realidade familiar
e física dos munícipes, a rede de saúde pública oferta uma diversidade de métodos contraceptivos gratuitos e acessíveis nos postos de saúde. De um ano para cá, aumentou muito o leque de opções dentro da rede. Tá? Então, nós temos desde dos mais simples até os mais complexos, dos mais baratos até os mais caros. Todos eles têm alguns critérios e estão disponíveis em toda a rede. São vários os métodos disponíveis e cada um tem a sua característica. Nós temos a pílula, que é esse aqui, que popularmente é chamado de ciclo 21, e atualmente chegou na unidade também o Cerazete, que geralmente é utilizado para quando a mulher está amamentando exclusivamente. Então, isso fica mais viável para a mulher que tem dificuldade com injeções, por exemplo. As injeções também são uma opção para as mulheres. Nós temos 2 tipos de injeções dentro da prefeitura, tanto a Micigina quanto a Depo-Provera. A Micigina é aplicada mensalmente e a Depo-Provera a cada 3 meses. A mulher que amamenta, geralmente, o médico opta pela Depo-Provera porque ela não seca o leite. Então, a cada 3 meses ela vem. E a receita dela é válida pelo ano todo. Então, ela não precisa ficar vindo a cada 6 meses. E quando ela vier, a enfermeira ela pode renovar essa receita. Os preservativos femininos e masculinos podem ser adquiridos também nos postos de saúde. Além dos preservativos que nós temos na rede, existe também o preservativo de adolescente. Além do mais, a gente tem o preservativo feminino. O DIU de cobre e o de plástico têm suas peculiaridades. Nós temos também na unidade o dispositivo intrauterino, que popularmente é chamado de DIU. Existem 2 tipos de DIU, que é o DIU de cobre, que é no caso esse aqui, método de barreira, mulher que não pode com o uso de concepcional, tem doenças de base, pressão alta, diabetes, às vezes tem problema circulatório mais grave. Esse outro DIU, apesar da embalagem ser muito grande, ele é tão pequeno quanto este, só que ele é totalmente de plástico. Por ser um método mais caro, ele está embaladinho, a gente não disponibiliza assim para mostrar, né? E ele é um método que ele é totalmente de plástico e ele é hormonal. Então, ele vai liberando hormônio dentro do útero da mulher. Mesmo se ele estiver deslocado, ele vai ser eficaz ainda porque vai estar liberando o hormônio ali dentro. Os implantes são uma opção para as adolescentes e também para pessoas com vulnerabilidade social. Este outro aqui, ele é novidade na rede pública, ele chama Implanon. É um dispositivo que ele tem cerca de 2 centímetros. Ele é um método hormonal também, que é colocado geralmente na face interna do braço, e a mulher fica com esse método por cerca de 3 anos. E as orientações podem ser feitas por um enfermeiro da própria rede. Ela pode passar em acolhimento pela enfermagem, existe um protocolo dentro da prefeitura que o enfermeiro ele pode prescrever alguns métodos contraceptivos, isso facilita o acesso do usuário quando tem pouca oferta médica, né? O programa da alimentação escolar aqui de Campinas tem uma parceria com a Central de Abastecimento que garante o equilíbrio nutricional do cardápio e também a fiscalização das boas práticas no preparo dos alimentos. A alimentação escolar no município atende às determinações legais, às boas práticas e tem parceria com a Central de Abastecimento de Campinas. O programa aqui em Campinas é um convênio através da Secretaria de Educação e da SEASA. Esse convênio foi firmado já em 2002, então já há mais de 20 anos que esse modelo de convênio é um modelo de convênio único aqui na região.
Nós atendemos todas as escolas públicas aqui de Campinas, então todas as escolas municipais, as escolas estaduais, entidades conveniadas, então dá um total de aproximadamente 550 escolas no município. A construção do cardápio começa muito antes do ano letivo. O cardápio, a gente tem uma antecedência de quase um ano para programar esse cardápio, né? Hoje em Campinas nós temos mais ou menos uns 15 tipos de cardápio. Por que nós temos essa variação grande de cardápio? Para atender a faixa etária, o período que a criança permanece na escola e atender uma resolução. O tempo de permanência na escola e a fase do desenvolvimento físico também são consideradas. Mas nós temos uma lei que rege o programa da alimentação escolar. É essa lei que fala quanto que a gente tem que atender das necessidades nutricionais do aluno naquele período que ele fica na escola. Então, se ele fica período parcial, se ele fica período integral. A opinião dos alunos também é levada em conta. Quando a gente começa a aquisição de um produto, a gente, através dessa lei, ela pede para a gente fazer um teste, né, nas escolas de avaliação, né, se a criança vai ter uma boa aceitação desse produto ou não. Então, tudo começa com uma pequena amostragem de uma escola, onde a gente faz aquela preparação e faz o teste de aceitabilidade com as crianças, junto com os professores, né? A Secretaria de Educação serve 285.900 refeições aos 170 mil alunos matriculados na rede municipal e estadual, desde o ensino infantil até o ensino médio. E para dar conta desse recado, entra em cena um time de 1.500 cozinheiras. São 2 treinamentos ao ano. Fizeram agora em janeiro. Bom, a gente faz 2 vezes por ano, né? Em janeiro e junho. É bom porque a gente está sempre atualizando, né? Os POP, né? Aprender mais as coisas, né? Que tem sempre renovação de alguma coisa e é importante, é super importante para a gente fazer esse curso, que é um treinamento, né, que eles dão lá. Esse ano teve o ovo em pó também, as 2 vezes no ano eu tô lá. A empresa terceirizada ministra os cursos. A gente disponibiliza a parte das boas práticas para elas. Então, como esse ano a gente tratou da segurança alimentar, então como elas vão produzir, as técnicas que elas têm que utilizar, a gente também fez sobre os POPs, né, que são algumas coisas que elas já conhecem. E a finalidade é elas manipularem o produto de uma forma segura para a segurança alimentar deles, para o produto final ele ser sempre bom, mas também fornecer essa segurança, né? Não ter nenhum tipo de contaminação cruzada. E a Ceasa fiscaliza. A parte nossa, que é da Ceasa, é fiscalizar a parte do abastecimento dos alimentos, para ver se está sendo cumprido o cardápio, né? Se as cozinheiras estão fazendo as boas práticas de forma correta. Então, além da gente fiscalizar a parte do abastecimento, a gente fiscaliza também o trabalho da empresa terceirizada. A período parcial, esse cardápio normalmente é composto de 1 ou 2 refeições e para o período integral ele tem que ter pelo menos 4 refeições. Os alunos têm sua preferência. Do estrogonofe, maçã. As frutas também têm suas preferências. Maçã e banana. A Sofia também prefere as frutas e sente saudades de um item que já teve no cardápio. Fruta. Em 2022 tinha açaí, eu queria muito que voltasse. A alimentação da escola é bem parecida com a de casa. Arroz, feijão e carne. E a Sofia sabe que a alimentação da escola é elaborada com todo cuidado. Como eles falam e que eles falam que é muito importante a alimentação e que eles é regrado. Então a gente sabe por causa disso.